Você está a fim de começar o jejum intermitente? Como é que faz? Primeiramente, vamos explicar o que é o jejum intermitente. O jejum intermitente consiste em você ficar um tempo sem comer, com uma janela menor que você come. Por exemplo, o meu protocolo preferido, 16-8. Um dia tem 24 horas. 16 mais 8, 24. 16 horas que você fica sem comer, 8 horas que você come. Entendeu? Isso é o jejum intermitente. Que a gente fala no inglês, né? O fasting. Intermittent fasting. Ok? Jejum intermitente. Como fazer, então? Como começar o jejum? Quais são os benefícios? Bom, é uma ferramenta de biohacking incrível que pode trazer vários e vários benefícios. Pode ajudar a limpar seu organismo, melhorar a função intestinal. Só que o ideal realmente é você chegar a 16 horas. Eu vou explicar para você como começar, mas você vai começar com 8, 10, 12. Com 8 é fácil, né? Porque o ideal é você dormir 8 horas, espero que você durma 8 horas. Se você não dorme 8 horas, no mínimo 7 horas, mas tente se programar para dormir 8. Não adianta dormir mais final de semana para compensar, beleza? Ah, mas o jejum intermitente pode atrapalhar o ganho de massa muscular. Besteira. Se souber fazer bem feito, não. Marca aqui o seu amigo, sua amiga que possa se interessar sobre o assunto, arquiva o post, dá o joinha, comenta, manda sua dúvida. Vamos lá, como começar? Bom, vamos definir, independente de qual local do planeta você está, que você precisa ter higiene do sono. Ter higiene do sono é você começar a se programar para dormir pelo menos 2 horas antes de dormir. Diminui as luzes, etc. e tudo mais. E como é que a gente faz isso, então? A gente programa a nossa última refeição, jantar ou ceia, para que ela seja no máximo até as 21 horas, 9 horas da noite. Beleza? Até as 9 horas da noite você tem que ter feito sua última refeição. Excepcionalmente, alguns casos, 22, 10 horas. Beleza? Mas eu acho extremamente importante que você entenda que quanto mais cedo você iniciar o jejum, melhor. Ok? Aí você, então, vai ficar a partir das 9 horas sem comer. Então, vamos ter 10 horas, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês viram que não é tão difícil assim a gente fazer mais de 8 horas de jejum? Aí quando é que você vai fazer a sua primeira refeição? No início, né, você vai começar com 8, 10, 12, 14. Quando você chegar em 16, tem que ir devagarinho. Não tenta fazer que você vai perder massa muscular, não vai se sentir bem, pode ter efeito colateral, dor de cabeça, etc. Então eu quero que você faça o jejum bem feito, porque o jejum bem feito não vai te dar efeito colateral, ok? Milhares de clientes meus fazem jejum e todos amam. Virou mais do que uma estratégia para muitos, virou um estilo de vida. Para mim mesmo, inclusive, facilita muito, né? Fico rodando o mundo inteiro, viajando para lá e para cá, todo ano morando num lugar diferente. Nem sempre a oportunidade de se alimentar bem está à nossa disposição. E entre se alimentar mal, ok? E não se alimentar, se você está fazendo jejum, melhor é não se alimentar. Veja bem, se você está fazendo jejum, ok? O jejum intermitente, então, você vai terminar sua última refeição no máximo 9 horas, 21, ok? E aí você vai programar para fechar às 16 horas. Vamos dizer que você, de acordo com o que você está fazendo, ok? Você vai ter a sua primeira refeição por volta da meio-dia, 1 hora da tarde, por exemplo, ok? 11, meio-dia, 1. O que você vai comer nessa refeição? Essa é uma das coisas mais importantes. Proteína, carboidrato e gordura, mesmo que você esteja buscando massa muscular. Eu posso treinar em jejum? Pode. Só que aí na refeição das 21, antes de você começar, né, o jejum, você precisa ter um pouco de carboidrato. Se você vai treinar nesse período que você não come, beleza? Você não vai passar mal treinando em jejum se você comer bem nessa refeição do dia anterior, da noite anterior, que antecede o seu treino. Sabe por quê? Porque as nossas reservas de glicogênio, principalmente a nível muscular, elas demoram horas para serem repostas, então. E esse tempo, essas várias horas, são de acordo com o período que você vai ter, então, um intervalo para o seu treino. Então, você tem plena força para conseguir treinar de manhã, com qualidade, sem passar mal, sem hipoglicemia. Inclusive, é muito comum ter hipoglicemia. Tem vários tipos de hipoglicemia, mas, por exemplo, hipoglicemia de rebote, tá? Aquela hipoglicemia relacionada a você comer algo
e 2, 3, 4 horas depois você ter uma oscilação e de novo sua glicose, sua glicemia cair, é muito mais fácil de acontecer quando você acabou de comer e vai treinar, principalmente quando você come errado, come besteira, tipo pão, pão branco, farinha, tapioca, coisas rápidas e você não dá um intervalo muito grande para treinar. Quando você faz uma boa refeição, 8 horas da noite, por exemplo, 8h30 você terminou sua refeição, e você fez uma refeição com proteína, carboidrato, gordura, fibra, botou, por exemplo, um arroz integral, um arroz negro, uma quinoa, batata doce, mandioquinha, mandioca, enfim. Quando você faz o seu jantar, sua ceia, enfim, e que você tem ali um aporte completo dos macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, fibra, etc., você, então, terá condições de fazer o treino pela manhã tranquilamente, sem necessidade de fazer uma ingestão alimentar, porque você, renovou, repôs, então restaurou seus estoques de glicogênio garantidamente com essa refeição. Inclusive, muitos levantadores de peso, o pessoal do triatlon, entre outros, fazem esse tipo de treinamento. Claro que quando a gente vai para uma determinada competição a nível de atletas, a gente precisa, sim, muitas vezes, principalmente em esportes cardiovasculares, aeróbios, de fazer uma refeição curta com alto carboidrato, enfim, mas esse é outros 500. Não é você que está aqui me assistindo. Para você que está aqui assistindo, então, você pode sim treinar de manhã em jejum, óbvio, converse com seu personal, com seu médico, com seu nutricionista. Se precisar, eu gosto muito de colocar triglicerídeo de cadeia média, que é aquela porção mais nobre do óleo de coco, ok? Que você pode colocar no chá verde, no café, E tem gente que gosta de fazer o bulletproof completo, que é um dedinho, um pouquinho de manteiga ghee, manteiga clarificada, o óleo de coco ou o MCT, que no Brasil português chama TCM, triglicerídeo de cadeia média. E outras pessoas gostam de usar suplementos. Eu amo fazer BHB, beta-hidroxibutirato, mais o HMB. Tá? O HMB é fantástico para poupar massa muscular, efeito anticatabólico, e o BHB para energia. E você mantém seu jejum. Muito interessante salientar isso. Por quê? A gente está focando aqui em coisas que vão despertar sua glicemia, sua insulina. A gente está focando no jejum metabólico, não no fisiológico. Ok? Tem vídeos aqui explicando também as diferenças dos jejuns. Tem alguns tipos de jejum. Aí você então fez sua última refeição, avaliou a condição para treinar em jejum e depois o seu treino você vai ter que comer. Então deixe uma janela aí de programação para que você feche o seu treino e na sequência você já possa fazer uma refeição. Essa primeira refeição, principalmente para os que querem definir, emagrecer, perder gordura localizada, etc., deve ser uma refeição sem carboidratos ou com mínimo de carboidrato que não tenha impacto. Por exemplo, abóbora, que a gente tem uma grande quantidade do alimento sem muito carboidrato e ainda um carboidrato que não dá impacto, ok? O índice insulinêmico é bom. Para todo o resto de vocês que não faz treino pela manhã, etc., aí você não vai ter nenhum tipo de carboidrato. Claro que se você estiver focando em performance, hipertrofia, que nem eu, aí você até pode ter um carboidrato na primeira refeição, mas tem que ser bem dosado. Por quê? Pode te dar hipoglicemia de comer, porque você ficou muito tempo em jejum, depois você vai lá e quebra o jejum com carbo, principalmente banana, mamão, tapioca, etc., arroz branco, coisas que estimulam muito rápido glicose e insulina, então não, E aí, então, você nessa janela de 8 horas que sobrou para você comer, você vai fazer 1, 2, 3 ou no máximo 4 refeições. Então você não vai ficar às 8 horas comendo. Você vai fazer de 2 a 4 refeições. Então, Thomas, eu não vou precisar comer muito volume nessas 3 refeições? Depende dos seus objetivos, Conforme for a sua adequação calórica. Eu geralmente consigo colocar 8.000 calorias em 4 refeições, 2.000 calorias mais ou menos, porque eu utilizo muita gordura na minha alimentação. Azeite de oliva, abacate, açaí, coco, que tem uma alta densidade calórica. E aí, quando você, então, vai fazer a quebra do jejum, vai evitar carboidrato, não para todos, mas para a maioria, ok? Depois, na segunda refeição, você pode ter carboidrato. Então, eu acho muito legal quem não treinou de manhã, treinar entre a refeição 1 e a refeição 2. Excepcionalmente, treinar entre a refeição 2 e a 3. Só que, após as 17 horas, não é interessante você treinar. Para o seu corpo,
para o seu ciclo circadiano, para o seu funcionamento do seu relógio biológico, né? A nível de ambiente, do que a gente faz, né? A nossa epigenética afetar a nossa genética, não é interessante. E também para o seu sistema endócrino, metabólico, suprarrenal, etc., não é interessante treinar muito tarde. Claro, você pode fazer um treino muito intenso pela manhã, início de tarde, e fazer um treino mais light, né? Uma caminhada, uma bicicleta não muito longa, final de tarde, início de noite, mas não é o mais indicado. Então você vai ter de 3 a 4 refeições no máximo, onde na primeira você não vai ter carboidrato, ok? E nas outras você pode ter, obviamente, né? Mas controlando o tipo do carboidrato que você está colocando, em especial se for emagrecimento. Dá um joinha, compartilhe com seu amigo, sua amiga, manda as dúvidas aí nos comentários. Vou responder todo mundo, como sempre. Até mais.